Opa, aqui é o Eric. Uma cabeça que se expande para uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. E essa é uma frase do Einstein. Nesse vídeo eu queria falar sobre isso, a possibilidade de você expandir a sua cabeça para uma nova ideia. E a chance são que se ela expandir, ela nunca vai voltar para o tamanho original. Deixa eu te contar uma história sobre como isso aconteceu comigo. Mais ou menos em 2005 eu estava fazendo um curso de desenvolvimento pessoal. Trabalhava num banco, queria mudar aquilo e eu entrei numa grande maratona de cursos porque eu acreditava que aquilo ia me levar para o próximo nível, acredite ou não. Eu acreditava que se eu simplesmente continuar fazendo o que eu sempre fiz, eu ia ter sempre o resultado que eu sempre tive. Naquela época, enfim, eu experimentei várias coisas e um deles foi um curso de liderança muito forte. Fiz vários níveis daquele curso de liderança, só que o último nível daquele curso de liderança era uma coisa que demorava 6 meses e era muito difícil. Difícil para mim. E eu lembro que mais ou menos quase no final, 2/3 do curso, não quase no final, 2/3 do curso, eu resolvi desistir do curso. Ele me ocupava muito tempo, era coisa que mais de 10 horas semanais para eu completar tudo que eu tinha que completar para fazer o curso. E aquilo me demandava muito. E chegou numa época que eu estava tendo que fazer um upgrade, tinha um grande projeto no banco onde eu trabalhava, e eu tinha que fazer um upgrade, era um upgrade muito sensível. Então eu estava trabalhando muito tempo no banco, e parecia que a melhor coisa para se fazer era se desistir desse curso de autodesenvolvimento. E foi aí que eu, nesse processo de desistência, eu falei assim, nossa, não é para mim agora, quem sabe da outra vez. Eu fui falar com alguém do curso e comentei, olha, é o seguinte, eu vou desistir desse curso porque, enfim, minha vida está muito conturbada agora e talvez não seja a hora certa de se continuar esse curso agora, ele está me demandando muito e a pessoa que estava do outro lado de lá, eu não lembro exatamente quem era. Não era uma pessoa necessariamente do curso em si, era uma pessoa que estava participando do curso. E ela me falou uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci. Porque ela me falou o seguinte, Érico, tudo bem, vai lá e desiste. Mas isso acontece em outras áreas da sua vida? Eu comecei a pensar, como assim em outras áreas da sua vida? Ela falou assim, você é uma desse tipo de pessoa que começa uma coisa e desiste? E aquilo tocou para mim. Aquilo tocou, ela estava me falando, não era uma pessoa que estava dando curso, então ela não estava interessada naquilo, mas o que ela falou para mim tinha um certo grau de verdade, apesar de eu não querer admitir que ele tinha um certo grau de verdade para mim. E se eu começasse a olhar para a minha vida, naquela hora eu comecei a olhar, eu era uma típica pessoa que começava alguma coisa e não terminava. Eu era muito bom para começar e não terminava. Sabe quando você está sempre excitado para começar uma coisa e nunca termina? E eu vou te falar, sempre quando eu não terminava, eu tinha uma razão forte para não terminar. E eu virei para ela e falei assim, era uma mulher, eu virei para ela e falei assim, não, realmente tem várias áreas eu consigo ver na minha vida que eu começo e não termino. Ela falou assim, pois é, você está fazendo isso de novo. E enquanto esse seu comportamento de não completar as coisas, então eu acredito que não tem necessariamente a ver com o seu trabalho agora, ou o que você está vivendo agora, ou com esse curso, ou porque ele demanda ou não, ele tem a ver com você, cara. E se você quer mudar essa situação, você tem que mudar você. Então, naquela hora eu falei assim, nossa, você tá sugerindo que eu complete o curso por completar, para que eu mude esse jeito de ser de uma pessoa que começa e não termina? Eu falei assim, cara, eu não estou sugerindo nada. Eu estou sugerindo que você ficar entrando em fila de supermercado e trocando a fila, você está numa fila, quando você está numa fila, aquela parece ser a mais interessante, aí você troca a fila. Quando você está naquela outra fila, aquela parece ser mais interessante, você troca a fila. Você fica trocando fila de supermercado o tempo inteiro, você não chega a lugar nenhum. Então, eu aconselho a você fazer o que você tem que fazer para ser uma pessoa que completa. E ela falou assim, nossa, ela não estava interessada no certificado do curso, no que ia acontecer, ela estava interessada ou envolvida em mudar quem eu era. E eu até então podia me dizer que eu era uma pessoa que não completava as coisas, que começava. E eu falei assim, nossa, faz sentido. Então eu vou ter esse salto, vamos dizer assim, eu vou ser uma pessoa que completa. E eu voltei no curso e não ficou mais fácil. Pelo contrário, ficou muito mais difícil, porque enfim, desistir para mim passou a não ser uma opção. Eu queria completar para me transformar numa pessoa que completava. E o mais interessante é que eu comecei a descobrir várias coisas nesse processo, ter vários insights nesse processo. Um dos insights é o seguinte, quando você está
para completar alguma coisa que vai te levar para o outro nível, escuta essa, quando você está para completar alguma coisa que vai te levar para o outro nível, você sente muita dor. E eu não sei ao certo quem inventou essa dor, por que se existe dor, mas eu sei que você sente muita dor. Quando a pessoa está para completar uma maratona, não é uma... Se a gente olhar e assistir a chegada, a gente costumava, às vezes, a chegar e assistir a chegada de maratonas, né? Alguns amigos nossos corriam e ninguém estava lá muito feliz na maioria das vezes, tá? Se você tiver a oportunidade de chegar numa maratona, o pessoal está exausto, está em dor. Quando você está para completar alguma coisa que vai te transformar, você sente dor, você sente resistência. Alguns livros descrevem isso como resistência. E diz a lenda, e tem várias teorias do porquê que essa dor acontece logo quando você vai crescer. E diz a lenda que é basicamente a natureza, ou sei lá, o universo tentando te puxar para onde você está originalmente. Ele vai tender a te puxar onde você está originalmente. Então, toda vez que você vai ter um ponto de, em inglês chama breakthrough, ou um ponto de salto, onde você vai para um próximo nível, um pouco antes, você vai sentir dor. E essa dor vai fazer com que você, ou que eu, né, no caso, estou dando um exemplo que acontece isso comigo, que eu volte ao estado original, que eu volte ao estado de conforto. E quando você treina, e quando você treina a você sentir essa dor, e não deixá-la te parar, e não reagir a essa dor. Então você sente essa dor, você fica presente nessa dor e você continua andando. Quando você se treina a fazer isso, as chances são que você vai conseguir a arte de completar as coisas. Então, essa é a minha dica de hoje. Quando você não for completar alguma coisa, seja ele qual for o seu projeto, às vezes é um curso que você está fazendo, às vezes é um lançamento que você está fazendo, às vezes é uma promessa que você fez para sua esposa, às vezes é uma promessa que você fez para o seu filho, às vezes é um projeto pessoal. As chances são que logo antes de você completar, principalmente se esse projeto for te levar para o próximo nível naquela área da sua vida, as chances são que você vai sentir dor. E naquela hora você vai ter uma escolha. Aí a escolha é o seguinte: sentir a dor e voltar, dar um passo para trás, ou você vai sentir a dor, ficar presente para essa dor, saber que aquela dor é normal e continuar andando mesmo assim. E se você tomar esse desafio de ser uma pessoa que completa, de poder falar para o seu filho, no olho do seu filho, que filho, eu sou uma pessoa que completa. Porque, olha que interessante, na época eu ficava me divagando, puta, mas será que ninguém vai saber que eu não completei, entendeu? Só eu vou saber. E eu lembro que essa menina falou assim, só você vai saber mesmo. Mas você é a pessoa mais importante da sua vida. E naquela hora eu começava a imaginar, eu falando para o meu filho, imagina o meu filho lá na escola, por exemplo, ele fala assim, pai, eu não quero completar esse projeto. E eu vou chegar para você, não filho, você tem que completar. E eu acredito que eu não conseguiria ser essa pessoa. Então, eu não sei, daquele curso eu não sei necessariamente se eu tirei o maior proveito, eu não sei se eu fui melhor aluno, eu não sei se eu tive os melhores resultados, mas uma coisa eu posso olhar no olho de qualquer pessoa, inclusive do meu filho, e dizer, o pai dele é uma pessoa que completa. Recentemente, eu fiz um projeto que foi grandíssimo, não vou falar ao certo exatamente os detalhes, que não é interessante isso, mas recentemente é um projeto que foi grandíssimo, era um projeto que era uma tentativa de bater um recorde no Brasil, e eu não bati o recorde. É muito interessante, eu fui para bater o recorde, a gente chegou quase lá e eu não bati o recorde, mas eu completei o projeto. Isso me leva a deixar, vou deixar mais uma dica, geralmente eu devia gravar. Se você for uma pessoa que completa, eu aconselho você a trabalhar em tiros. O que significa isso? Completo não é perfeito. Completo tem um início, meio e fim. Mas quando é que é o fim? O fim é quando você define quando é o fim. E geralmente nos jogos que eu jogo, nos tiros, nos sprints que eu dou, o fim é tempo. Então assim, se a gente esperar um jogador jogar um jogo até que ele seja perfeito, o Neymar jogar um jogo até que seja perfeito, pode ser que ele jogue o resto da vida, até morra no processo de jogar e tentar essa perfeição. Ninguém é perfeito, nem ele é. Nem você é, nem eu sou, ninguém nunca vai ser. Então o que acontece? Eu defino tempos de tiro. Então eu defino um projeto que eu vou, enfim, lidar, às vezes é um curso, às vezes é um lançamento, e eu defino eu defino antes de começar um projeto um começo, um meio, um fim, e esse começo, meio e fim é tempo. Até então eu vou ter
X de tempo, eu vou ter X de tempo. E o outro elemento que eu defino é o resultado que eu quero ter. E às vezes o resultado é um resultado financeiro, às vezes é um resultado pessoal, mas eu defino um resultado que eu vou jogar para aquele resultado. Às vezes o resultado é ranquear, às vezes o resultado é bater um recorde, às vezes é isso. E eu defino aquele projeto, eu trabalho com aquele projeto e durante aquele tempo eu dou o meu melhor. Então, durante aquele tempo, eu entro em campo e dou o meu melhor. Nesse projeto que eu estou falando, nesse lançamento que eu estou falando, que eu estava tentando bater um recorde, eu dei o meu melhor. Nada vai me tirar isso da minha cabeça. Eu dei o meu melhor nas regras que eu defini. E o mais legal é que quando você define as regras, o mais importante é você ter o poder de definir as regras do seu próprio jogo. É muito, muito legal isso, e só define isso antes de jogar, não dá para modificar as regras durante o jogo. Mas enfim, essa é a dica, e uma coisa eu te convido, se você fizer isso, se você, se tornar uma pessoa que completa, que pode olhar no olho do seu filho, olhar no olho do seu pai, olhar no olho da sua esposa, olhar no olho do seu marido e falar assim, eu não sei se eu trago resultado, mas eu completo. 2, se você trabalhar em sprints, definir tempos de jogo, definir o tempo de jogo, seja o tempo do seu projeto, eu chamo de jogo, mas você pode chamar de projeto, definir o tempo do seu projeto e você definir os resultados que você vai atingir lá, e não necessariamente você vai atingir todos os resultados. Eu não atinjo mesmo, se você me conhecer mais de perto você vai ver que eu não atinjo mesmo todos os resultados, mas se você definir o tempo de jogo e der o seu melhor nesse tempo de jogo e acabou o tempo de jogo, o resultado vai ser perfeito? Não, se você vai fazer isso, as chances são que a sua cabeça, as chances são que você vai atingir saltos. Você vai completar e vai atingir saltos. E quando você atinge salto, quando você tem uma coisa que chama breakthrough, quando você tem esse momento de salto, onde você sai do que você achava que era um nível e vai para um próximo nível, a sua cabeça nunca mais volta ao tamanho original. E aí eu volto à primeira frase. Segundo Einstein, diz uma cabeça que se expande, eu não sei se é exatamente essas palavras, mas é mais ou menos assim, uma cabeça que se expande, uma nova ideia nunca mais volta ao tamanho original. Eu lembro que depois que eu completei o meu primeiro lançamento, e no caso foi esse projeto que era importante para mim, um lançamento, e eu fiz um resultado que era incrível para mim, na época era um 6 em 7, eu não espero que você entenda o que é isso, mas enfim, para mim aquilo significava muito. Minha cabeça nunca mais voltou ao tamanho original. Naquela hora eu percebi quão o empreendedorismo podia transformar a minha vida, o quão o empreendedorismo podia levar a minha vida do nível A para o nível B, daqui para cá. E mesmo que nos anos seguintes eu não tivesse resultado, eu nunca mais ia poder ignorar isso. Eu nunca mais ia poder voltar para o banco, nunca mais eu ia conseguir voltar para o banco, nem que eu precisasse. Então é isso aí, gente. Essa é a sacada de hoje. Como sempre, deixa um comentário abaixo, os seus comentários são muito importantes, são eles que patrocinam essas sacadas. Clica gostei se você não gostou, clica não gostei se você não gostou, e eu te vejo no próximo vídeo de sacada.